graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Aos que lhe respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem? Interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse:
quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Nós vamos pensar na seguinte grande ideia: faz as obras de Deus quem obedece à luz do mundo. Eu me baseei nesta grande ideia nos versículos de número 4 e o versículo de número 5, que fala justamente isso aqui. No último sermão, nós falamos sobre uma discussão do Senhor Jesus com os fariseus, por eles se considerarem descendentes de Abraão, filhos de Deus. Mas Jesus questionou as suas credenciais, pois eles não tinham as marcas de um verdadeiro filho de Deus, de um verdadeiro discípulo do Senhor. Pelo contrário, Jesus lhes afirmou que eles eram filhos do diabo. Ele apresentou-lhes as principais características de um filho de Deus. Falamos sobre 3 atitudes que comprovam que somos filhos de Deus. Primeira, permanece na palavra. Segunda, reproduz as obras do Pai. E terceira, vive para agradar ao Pai. Aí chegamos no capítulo 9 de João, onde vemos Jesus encontrando um cego de nascença. Diz o texto que ele olhou para aquele homem e imediatamente os discípulos surgiram com uma dúvida. Verso 2, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu e agiu, transformando a vida daquele homem, física, emocional e espiritual. Ao olharmos para esta passagem, irmãos, observamos como Deus quer que nos relacionemos com o mundo, sendo luz, testemunhando do seu poder, da sua transformação. Então é nesse sentido que nós vamos meditar sobre 3 etapas na vida deste homem. E eu vou me deter um pouco mais de tempo na primeira etapa. As outras 2 eu serei mais sucinto. Primeira etapa, a etapa do encontro. O texto nos diz que ele era nascido cego, sem visão, não enxergava nada, nunca havia visto uma luz, por consequência, nunca havia visto nada. Aquele homem estava diante daquele que disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, ou seja, voltará a ver, voltará a enxergar. Um homem absolutamente inapto para perceber a luz, completamente incapaz de perceber as verdades à sua volta, estava diante da luz do mundo. Sabemos que ele não era mais um garoto, um menino, pois quando os pais dele são questionados pelos fariseus, sem quererem dizer o que acontecera com o seu filho, respondem aos fariseus, por que vocês não perguntam para ele mesmo? Idade ele tem. Essa expressão, idade ele tem, significa que ele tinha mais de 13 anos de idade. Já havia passado pelo Bar Mitzvah, uma cerimônia judaica que considerava como responsável na sociedade os meninos que por ela passavam. Também vemos que na discussão daquele homem com os fariseus, ele emprega uma ironia comum a um homem já experimentado, já maduro, já vivido, já experiente e que sabia argumentar com outras pessoas. E aí ele responde por si só. Tanto sabia que deixou os fariseus bem irritados. Quando os discípulos perguntaram,
quem pecou para que ele nascesse cego, isso suscitou uma discussão entre os fariseus, pois na visão teológica deles, aquele homem poderia ter pecado ainda no ventre da sua mãe. Na mente deles havia discussão entre os rabinos sobre a passagem de Gênesis 25, 22, que diz: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Acerca desta passagem, eles concluíam que a alma humana aparece na pessoa antes do seu nascimento físico. Jesus não entrou no mérito dessa discussão rabínica, mas os fariseus entendiam que Esaú, a quem o texto faz menção, pecou ao brigar com seu irmão Jacó no ventre de sua mamãe. Esse ensino era inclusive transmitido para as demais pessoas, e por isso os discípulos estavam então questionando naquele momento. Na outra parte da pergunta, os discípulos levantam a possibilidade de os pais daquele cego haverem pecado. Você pode querer saber, isso é possível? Quando nós examinamos o capítulo 5 de João, em que o paralítico ele é curado, nós vemos Jesus ordenando: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A doença daquele homem provavelmente estava relacionada a algum pecado que ele cometera. Por mais que possamos enumerar algumas enfermidades, algumas doenças que os filhos podem contrair por causa do pecado dos pais. Há, por exemplo, crianças que nascem com AIDS, sem terem cometido qualquer pecado. Herdam a consequência do pecado dos pais. Jesus sai da questão básica a qual os discípulos se apegaram, fazendo a seguinte pergunta: por que esse homem está sofrendo? Para ele não era uma questão essencial a ser esclarecida ou a ser respondida naquele momento. Jesus começou a falar sobre o que ele tinha a fazer aqui no mundo. Ele era a luz do mundo enquanto estava no mundo, e continuou: serei crucificado e haverá um tempo em que não exercerei mais essa minha função. Eu sou a luz de Deus vinda a este mundo, tenho que fazer, e esse trabalho eu vou realizar agora, independentemente do que vocês estão aí fustigando. Então, naquele instante, ele cospe no chão, se abaixa, faz uma lama, toma e unge os olhos daquele cego e ordena: vá ao tanque de Siloé para se lavar. Se Jesus estava próximo ao templo, nós não sabemos. O caminho poderia não ser algo fácil de se fazer, principalmente para uma pessoa cega. Mas independente disso, imediatamente ele foi, se lavou e passou a ver. Talvez naquele momento ali, olhando na água como quem olha num espelho, ele se viu pela primeira vez na vida, irmãos. Pela primeira vez na vida. Aquele cego não passou apenas por uma libertação física, mas também por uma libertação espiritual. O que estava acontecendo com aquele homem colocou Jesus numa tensão, mais uma vez, com os fariseus. Quando a gente lê o verso de número 14, era sábado, o dia em que Jesus havia misturado a terra com a saliva e aberto os olhos daquele homem. Podemos ser levados a pensar: será que Jesus não poderia ter evitado de fazer isso no sábado, tendo em vista que ele já teve outras 2 ocasiões que ele teve problemas por causa de algo que ele fez justamente no sábado,
E de novo estava aqui o Senhor Jesus fazendo algo que provocaria os fariseus no sábado. Na Mishnah, que é um livro de tradução oral dos judeus, está escrita a seguinte lei: no sábado é permitido se abaixar se o chão sob a pessoa for de pedra. Se for de terra, não é permitido, pois pode ser serviço relacionado com arar a terra. No sábado não se pode fazer lama, bem como qualquer massa. No sábado só se pode socorrer o enfermo se ele correr risco de vida. Aquele cego não corria, evidentemente, risco de vida. Além dessas leis, havia também uma discussão rabínica se ao sábado se podia ungir os olhos ou não. Em outras palavras, irmãos, em pelo menos 3, talvez até 4, naquele milagre, o Senhor Jesus tornou-se réu da lei daqueles judeus, a lei judaica. Jesus queria provocá-los, Jesus queria levá-los a pensar sobre o padrão de interpretação de lei que eles estavam tendo e disseminando isso e oprimindo as pessoas, causando dano na vida das pessoas, irmãos. Quando os vizinhos do cego ouvem que ele havia sido curado no sábado, eles reagem: vamos aos fariseus, precisamos conversar com os intérpretes da lei, que eram cegos também. Aquele cego parecia conhecer bem o que Jesus era capaz de fazer. Nos versos 32 e 33, ele debate com os fariseus dizendo: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Ele estava discutindo com os judeus a profecia de Isaías 35:5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os mestres da lei da época de Jesus compreendiam que uma das características do Messias era a capacidade de curar cegos. É bem possível que aquele ex-cego conhecesse a profecia e os debates quanto a isso na época. Os fariseus queriam que o ex-cego afirmasse que Jesus era pecador, reconhecendo isso publicamente, mas o homem os desafia e diz: é de admirar que vocês não entendam quem ele é. Há uma profecia sobre isso. Vocês conhecem todos os escritos sobre o que o Messias faria, e ele fez o que estava previsto justamente comigo, que era cego e fui curado por ele. Então, depois disso, ele se encontra com Jesus outra vez, e o Senhor o esclarece definitivamente. Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. A primeira vez que lhe perguntaram quem o curou, a sua resposta foi: um homem chamado Jesus. Mais adiante lhe perguntaram a mesma coisa e ele acrescentou: ele é um profeta. A outra vez, a terceira vez, o interrogaram, querendo forçá-lo a dizer que Jesus era pecador, e ele foi contundente: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Seus vizinhos lhe perguntaram: onde está Jesus? Eu não sei, respondeu o ex-cego. Quando finalmente Jesus se revelou a ele, e ele se vê enxergando o próprio Deus, ele o adora. É essa a sua experiência, meu irmão? De alguém que estava cego em algum momento da sua vida e passou a enxergar, talvez não fisicamente, mas espiritualmente, por causa da conversão. É essa a experiência que você tem vivido, de alguém que foi milagrosamente salvo por esse Messias prometido no Velho Testamento, que veio para dar vista aos cegos,
É a experiência que você tem tido de agora o adorar com a sua vida, com o seu comportamento, com as atitudes que você tem podido testemunhar desta luz do mundo, de alguém que encontrou Jesus como esse cego, alguém que foi curado, alguém que foi transformado pela luz do mundo que é Cristo, e agora diante dele o adora. Nós estamos falando sobre 3 etapas na vida deste homem. A segunda etapa é a etapa do testemunho. O cego passou a falar sobre o que Jesus fez em sua vida. Esse é um homem, é um privilégio de cada um dos filhos de Deus. Aquele homem estava entusiasmado com a sua experiência, com o que passou a ver, com o mundo que se abriu à sua frente, e entendeu que era naquele momento uma testemunha de Jesus. Esse é um privilégio que nós, os salvos, temos de sermos testemunhas dessa mensagem transformadora, dessa mensagem poderosa que muda a vida das pessoas e nos leva à glória celestial, à eternidade, à presença com o nosso Deus. Ele agora podia dizer: eu era cego, mas agora eu vejo, eu posso enxergar, eu tenho discernimento, eu tenho agora o Espírito Santo em mim, para que eu possa ver as coisas de uma maneira diferente daquela que o mundo vê. Se alguém quiser saber como te foram abertos os olhos, ele dizia com a boca cheia: foi Jesus, aquele que é profeta, aquele que é o Messias, aquele que é o Deus encarnado. Foi Jesus que me fez ver. Ao testemunhar, aquele homem deu prioridade às pessoas à sua volta. O melhor lugar para começarmos a testemunhar é o lugar onde as pessoas nos conhecem. Talvez você diga: no meio dos meus familiares, pastor, é muito difícil. É muito difícil. E eu até vou concordar com você, por ser o local mais difícil onde nós temos para testemunhar. Porque é o local onde as pessoas nos conhecem como realmente nós somos. E que às vezes nós não fazemos diferença com o nosso testemunho. Nós estamos como aquele cego antes de ser esse. Pode até ser, mas é ali no meio daquelas pessoas que seu testemunho vai fazer grande sentido, grande diferença. Dê prioridade a falar de Cristo às pessoas à sua volta. O ex-cego falou da sua experiência real com Jesus. Embora ele não conhecesse muito das verdades teológicas, nem fez nenhum curso sobre como evangelizar, ou um curso de teologia com Rafael, mas uma coisa ele sabia: eu era cego e agora eu vejo. Porque encontrei Jesus, Ele me libertou, Ele fez lama, passou nos meus olhos, mandou me lavar no tanque de Siloé, e eu estou agora vendo. Ele falou do que sabia. Muitas vezes deixamos de falar de Jesus por causa das coisas que nós não sabemos. Mas aquele homem falava daquilo que havia experimentado, e isso é muito precioso. Nós enxergamos, nós testemunhamos daquilo que nós experimentamos. Ele não sabia muito sobre Jesus, mas ele sabia o essencial, o principal. Ele deu prioridade a testemunhar as pessoas à sua volta e sobre o que Jesus fez em sua vida. Do mesmo modo, você também pode compartilhar como era a sua vida antes de aceitar a Cristo, de entregar a vida a Cristo, e principalmente o que Ele fez por você. Valorize principalmente o seu presente com Jesus, o que você é agora em Cristo Jesus, não importa onde você já esteve. Às vezes eu vejo o testemunho destacando mais o que era antes do que é agora em Cristo Jesus. O que o ex-cego sabia sobre Jesus era muito pouco, mas quando nós estamos falando do que Jesus tem feito, não devemos nos inibir de falar por conta do que nós não conhecemos. Precisamos falar em função do que provamos, do que experimentamos. Se você acha que tem falta de conhecimento, estude. Gaste tempo com a palavra de Deus.
Pedro chegou a dizer que precisamos estar preparados para responder a quem quer que nos pergunte sobre a razão da esperança que há em nós. Entretanto, ele não disse que se não estamos preparados, não devemos testemunhar. Ele não diz isso. Testemunhar é o privilégio, mas é também responsabilidade dos salvos. Fale sobre Cristo ser a sua esperança, sobre Ele ser a sua paz, sobre Ele ser seu porto seguro diante das lutas dessa vida que não são poucas. E como Ele o salvou da condenação eterna. Fale que Ele é o seu Salvador. Seu Salvador. Você tem feito isso? Você tem testemunhado à sua família e aos seus amigos? Tem falado da sua experiência real que você teve e tem tido com Jesus, como sendo o seu porto seguro? Tem falado daquilo que você experimentou semelhante ao ex-cego? Nós estamos falando sobre 3 etapas da vida deste homem. A terceira etapa, a etapa do resultado. Quando testemunhamos de Jesus como aquele ex-cego, vamos conhecer as reações das pessoas à nossa volta. Dúvidas vão surgir, questionamentos. Ele se converteu? Duvido, estou pagando para ver. Ou até mesmo admiração devido a uma mudança tão radical que pode acontecer na vida de alguém que se entrega ao Senhor Jesus. Algumas pessoas que olhavam para aquele ex-cego estavam impressionadas em como Deus havia transformado a sua vida. Não podemos ocultar o que Deus faz por nós, em nós e através de nós. Talvez você seja até incompreendido, mas não precisa ter medo disso. Não precisa ter todas as respostas para os problemas da vida. A palavra tem, busca ajuda a pessoas que poderão lhe ajudar. Se a pessoa a quem testemunharmos estiver aberta para a luz de Deus, Ele vai esclarecê-la. Os pais daquele ex-cego, eles não tinham a alternativa. Eles ouviram o testemunho do seu filho e só lhes restava crer. Apesar de eles não compreenderem naquele exato momento aquilo que estava acontecendo com seu filho. Mas eles se ocultaram, pois havia uma determinação farisaica que dizia: se alguém daquela comunidade escolhesse acreditar em Jesus, seria excluído, vejam só, como participante do livro da vida. Olha só a petulância deles, irmãos, como se fosse eles quem determinassem isso ou não. Então, na comunidade judaica, quando uma pessoa era excluída, significava que seu nome estava sendo justamente excluído do livro da vida. Era o mesmo que dizer que tal pessoa não tinha mais parte com Deus. Por conta disso, os pais daquele ex-cego não quiseram se envolver com aquela questão, apesar de parecer que creram em Jesus. Lá no capítulo 3 de João, nós vemos a história de Nicodemos, um mestre da lei, um fariseu que creu em Jesus, mas só bastante tempo depois é que ele se manifestou como um cristão mesmo. Aquele ex-cego estava entendendo cada vez mais de Jesus e estava falando dele para as pessoas, para os vizinhos, para os de casa, para os amigos, mesmo enfrentando a hostilidade dos fariseus. Por outro lado, no meio dos próprios fariseus, ele encontrou quem cresce. Verso 16 diz assim: alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles, houve dissensão entre eles. As pessoas
à sua volta estão crendo que você mesmo mudou de vida, meu irmão? Que você realmente é uma pessoa nascida de novo, que é um crente em Jesus? Sua conduta demonstra que as coisas que fazia antes, agora não faz mais. Você demonstra que é um ex-tranqueira, um ex-fofoqueiro, um ex-ladrão, um ex-maldizente, um ex-viciado, um ex-adúltero, um ex-malandro, um ex-corrupto, um ex-mentiroso, um ex-tudo que afronta e que desagrada a pessoa do nosso Deus. As pessoas precisam notar que nós somos ex do mundo, e que agora nós somos de Jesus, que nós iluminamos com a luz de Cristo nas nossas vidas, com o nosso testemunho, com o nosso comportamento. No início eu citei a grande ideia dizendo que faz as obras de Deus quem obedece à luz do mundo. Faz quem obedece, porque a preocupação do discípulo de Jesus não deve ser somente em fazer as pessoas crerem. Precisamos aprender algumas verdades com o ex-cego. Mesmo que não tenhamos vontade de testemunhar, isso acontece, e nem sempre vamos fazer somente aquilo que temos vontade, é nossa responsabilidade fazê-lo, pois nos apossamos da luz de Cristo. Por exemplo, Atos 1:8 diz: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus estava em Jerusalém quando disse isso. Portanto, a Jerusalém dele era o local onde ele está. Como Mauá é a nossa Jerusalém. É importante que você saiba que entregar a vida a Cristo é um processo. Não são todas as pessoas que, ao ouvirem pela primeira vez o Evangelho, o entendem e se apropriam dele. Há aqueles que não entendem nada pela primeira vez. Não podemos, baseado nisso, usarmos de justificativas como desculpas para dizer: tal pessoa nunca vai aceitar, pastor. Esse não é um problema seu, meu irmão, é um problema de Deus. Precisamos confiar que Deus está fazendo a obra no coração das pessoas a quem testemunhamos. Ore por isso. Não podemos ser imediatistas, pois como é um processo, precisamos dar tempo para que Deus faça a sua obra. É complicado a ideia de apresentarmos o Evangelho para alguém em apenas 5 minutos e esperarmos que a pessoa tome uma decisão de entregar a sua vida a Cristo imediatamente. Certamente ele não entendeu tudo que você falou em tão pouco tempo. Quando testemunhar, acrescente algo, dando-lhe a oportunidade de iniciar com ele um relacionamento, como um convite para um café, um chá, um estudo, uma visita, um passeio, ir à igreja, por exemplo, participar de alguma programação da igreja. Então, ao chamar seus discípulos, Jesus afirmou: farei de vocês pecadores de homens. Estamos neste mundo para uma pesca. Portanto, pesque, meus irmãos, pesque. Jesus ordenou que o cego fosse se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Estava fazendo uma referência ao Messias, ou Cristo, o enviado de Deus. Ele estava ensinando naquele momento o homem a ir até o Messias. É o que a gente precisa fazer. As pessoas não se convertem através de nós, mas através do Espírito Santo de Deus. O máximo que você pode fazer é falar. Confie que Deus fará o resto. Precisamos entender que quando Jesus faz a obra, ele faz a obra por completo. Restaura os olhos, a mente e o coração. Como ele faz isso, não sabemos. João diz no verso 8 do capítulo 3, o vento sopra onde quer, você o ouve, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O Senhor é quem faz a obra, meus irmãos. Portanto, confie nisso. Só precisa perguntar para as pessoas se elas sabem onde passarão a eternidade.
Só há duas opções. É muito fácil evangelizar, o resto é com Deus. A palavra de Deus não volta vazia, precisamos acreditar, confiar nisso. Do mesmo modo que o ex-cego, somos convocados para sermos testemunhas de Jesus, não para falar do que nós não sabemos, mas para testemunhar do que conhecemos de Jesus. Se as pessoas não crerem, não será um problema seu. Veja o que Jesus afirmou no verso de número 39. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Quem não crê, irmãos, quem não crê é um problema de Jesus. Ele afirmou para os fariseus: vocês são cegos, e aquele que não via nada, viu o evangelho. Vocês que se julgam pessoas esclarecidas, doutas, com visão espiritual, estão cegas. Os fariseus entenderam a mensagem de Jesus naquele momento. Como esse cego, irmãos, como ele se curvou diante da pessoa do Senhor Jesus naquele momento, entendendo a obra que Jesus havia feito na vida dele, nós também devemos aprender que também somos testemunhas e através de um ato simples nós podemos levar o evangelho às outras pessoas, se importando com as pessoas, sendo educada, sendo carinhosa, sendo prestativa, servindo as outras pessoas. Então nós somos testemunhas de Jesus para contar apenas o que ele fez por nós. Que Deus vos abençoe, sendo testemunhas da luz do mundo, que é a pessoa do Messias, a pessoa de Cristo Jesus. Amém.